Eu queria no vídeo de hoje comentar com vocês e mostrar alguns trechos da análise que o Coppola fez na CNN dessa alta popularidade do governo Bolsonaro que foi levantado pelo Datafolha. E o curioso, que ele também deixou bem claro no comentário dele, é a narrativa que a imprensa e principalmente o Grupo Folha está tentando criar para justificar aquele cenário que eles tanto temiam. Um governo de direita com alta popularidade. E o pior para a imprensa, apesar dos ataques diários, são 24 horas por dia de ataque ao governo Bolsonaro. A imprensa só pega os deslizes do Bolsonaro. Se ele falar 1000 frases e pisar na bola em 10 delas, a imprensa vai ficar o dia inteiro nessas 10 frases. Então é claro que eles não estão se conformando que mesmo com esse ataque sistemático e orquestrado da imprensa contra o Bolsonaro, principalmente na pandemia, onde ele é acusado de genocida, mesmo assim a popularidade aumentou e a rejeição desabou 10 pontos percentuais. E olha, tá sendo cômico ver a imprensa inventando narrativas para justificar, na visão deles, o injustificável. Eles não engolem um governo de direita com popularidade, não adianta, a imprensa não aceita. Mas vamos lá, pessoal. Muito generosamente, eu vou dar o benefício da dúvida ao Datafolha e considerar que os números que ensejam aí a nossa discussão de hoje são fidedignos e refletem a realidade dos fatos. Essa ressalva é necessária. Afinal, é impossível ignorar os erros grosseiros dos levantamentos de intenção de voto nas eleições de 2018. E também é importante pontuar que os dois maiores institutos de pesquisa do país são ligados a grupos de comunicação que fazem oposição sistemática à presidência da República, beirando aí a tentativa cada vez mais mal sucedida de assassinato de reputação. Portanto, dado esse contexto, é plausível cogitar que os números sejam ainda mais favoráveis ao governo federal. Não tenha dúvida. O que mostra esse ponto aqui do Coppola, eu concordo totalmente. Se o Datafolha está dando esse cenário bom para o Bolsonaro, na minha opinião, e na do Coppola também, acho que na sua, é que a popularidade dele é muito maior e a impopularidade é muito menor. Esse é o sentimento que eu fico. Mas seguindo aqui. Mas, por amor ao debate, vamos supor que o Datafolha acertou dessa vez. E eu vou pegar carona na matéria da Folha de São Paulo, que anunciou em primeira mão os resultados da pesquisa. Então, aspas para o título da matéria. A aprovação a Bolsonaro sobe e é a melhor desde o início do mandato, diz Datafolha. Aqui nós vamos parabenizar o Grupo Folha por criar uma manchete condizente com os fatos. Mas calma, pessoal, foi só manchete, tá? A submanchete ele já vai desmascarar. Ótimo ou bom. Eu, pessoalmente, me encaixo no segundo segmento, que reputa o governo como regular. Nós somos 27%. Esses dois extratos somam 64% dos entrevistados. Assim, considerando a margem de erro, que é de 2 pontos percentuais, a gente pode inferir que 2/3 da população vem com bons olhos o governo. Ou pelo apesar menos, dos ataques, vem com maus olhos. E essa afirmação é corroborada pela queda expressiva na rejeição do governo, que chegou a marcar 44 pontos e agora retraiu para 34%, o outro terço da população. Essa é a realidade estatística proposta pelo Datafolha. Mas para cada fato, as narrativas correspondentes. Exato. E a julgar pelo estado do jornalismo nacional, fatos e narrativas eles costumam vir condensadas para o grande público na mesma notícia. Exatamente. E aqui não podia ser diferente. Exatamente. Vejam no subtítulo da matéria da Folha, a qual eu já me referi. Que, aliás, é o que tira toda a isenção do jornalismo. É quando eles querem misturar notícia com narrativa. Aí a isenção é jogada na lata do lixo. Mas a Folha insiste em se pousar de isentona, de neutra. Mas isso só trouxa acredita. Rejeição de presidente cai 10 pontos desde junho, quando prisão de Queiroz o fez submergir enquanto auxílio emergencial era pago. Essa é a síntese da narrativa que a imprensa militante, a elite política e os interessados de plantão vão tentar emplacar. Então prepare-se, espectador, para os seguintes tópicos que serão martelados na sua cabeça ad nauseam à exaustão. Primeiro ponto. A rejeição ao presidente diminuiu porque o Bolsonaro parou de dar declarações polêmicas, já que ele está acuado pelo caso Queiroz. Um processo... O Bolsonaro, abrindo parênteses, é por ele ser autêntico, é por ele falar o que pensa, que ele chamou a atenção de muitos brasileiros na eleição passada. Porque a gente está acostumado a ver aquele político mentiroso, aquele político que fala o que o público quer ouvir. O Bolsonaro não, ele foi eleito falando o que pensa, sem maquiagem, sem marqueteiro para dosar a pílula. Então isso acaba sendo uma virtude. Então o fato do Bolsonaro, na visão da imprensa, tá falando menos
Não necessariamente é o motivo da melhora da popularidade dele. Porque o que o povo gosta, muitas pessoas gostam no Bolsonaro, é espontaneidade e falar o que pensa, sem filtro. Então o Bolsonaro nunca vai enganar um eleitor nesse sentido. Todo mundo sabe exatamente o que ele pensa sobre diversos assuntos. Coisa que com a Dilma, com o Lula era complicado. Eles sabonetavam pra caramba. Então isso é uma virtude do Bolsonaro. Que não atinge o cargo da presidência da República, que goza de imunidade penal temporária, que não implica o presidente pessoalmente e cujo episódio mais problemático são pagamentos aí à sua esposa diferidos ao longo de 8 anos, na monta de R$ 750 mensais. Num país castigado por mensalão, por petrolão e agora pelo covidão, será que o caso Queiroz é um cala-boca político? Fora que, para o jornalismo de torcida, o advento de um ministro das comunicações, a inevitável melhora nas relações institucionais e até mesmo o amadurecimento pessoal do presidente estão descartados como explicações possíveis para a moderação de tom. É a síndrome da pior interpretação possível que contamina as redações pelo Brasil. Exatamente. Fora a ingenuidade de achar que a popularidade presidencial pode sair arranhada num... Anotem isso, síndrome da pior interpretação possível, que é a síndrome que a imprensa tem em relação ao Bolsonaro. Essa frase aqui merece um troféu do Coppola, porque ele sintetizou o que acontece. Essa é a nossa imprensa. Sempre vai interpretar, vai ver o pior aspecto possível de um fato associado ao Bolsonaro. Essa ele foi genial. Conflito verborrágico com as elites da imprensa, do Congresso e do STF, instituições que, segundo o próprio Datafolha, gozam de muito menos prestígio popular Exatamente. que as Forças Armadas e a Presidência da República. Exatamente. Nós vamos tratar do segundo tópico da narrativa, que é o seguinte: a popularidade do presidente se deve ao auxílio emergencial, aquele benefício pago temporariamente a 60 milhões de brasileiros, que é considerado o maior programa de transferência de renda da história e que bancarizou dezenas de milhões de cidadãos antes excluídos da vida financeira nacional. Vamos analisar a situação. A gente está no auge de uma crise econômica e de saúde pública. Mais de 100 mil mortes atribuídas à Covid-19. Índices recorde de desemprego e projeção de uma queda sem precedentes no PIB. Numa situação tão adversa, que gera uma insatisfação natural da população, Exatamente. Alguém de boa fé pode atribuir a boa avaliação do governo a uma medida assistencial? Isso é de um elitismo que chega a ser embaraçoso. Porque o que está por trás dessa narrativa é dizer que a aprovação popular em massa está à venda e que o pobre brasileiro só vota com a mão no estômago. Além de ser reducionista, essa explicação ela não faz o menor sentido, porque o Bolsa Família, por exemplo, nunca foi interrompido. E ainda assim, o lulopetismo não conseguiu se perpetuar no poder. Exatamente, a Dilma foi empichada. Ou seja, tem muito mais coisa, há muito mais entre o céu e a terra, doutor Bruno, orientando a formação da convicção política da população brasileira, incluindo o povo mais vulnerável. Mas tem gente que ignora o quanto pode, que esse é o primeiro governo federal das últimas décadas sem um escândalo de corrupção. Exato. E a gente já está avançando aí no 4º semestre de E gestão. você imagina o que a imprensa não está tentando achar de mutreta no governo. Porque a imprensa quer porque quer derrubar o Bolsonaro. Eles até hoje não engoliram a vitória de um governo de direita. Um governo que paulatinamente entrega obras de muito impacto social e de infraestrutura nos rincões do Brasil. Um governo de um presidente que, para o bem e para o mal, se comporta da mesmíssima forma desde a eleição, qualquer que seja a situação. Então, concluindo, todo esse capital político do presidente foi diagnosticado agora, tardiamente, pelo Datafolha, ele não se deve a questões pontuais e isoladas. Na verdade, a explicação mais plausível é de natureza psicológica. O presidente está colhendo os frutos da vitimização. O que a população percebe é que o presidente tem sido, ao longo de meses a fio, vilanizado, Exato. tem sido atacado por uma imprensa cada vez menos imparcial e por uma elite política ambiciosa e hipócrita que conseguiu a proeza de transformar um dos homens mais poderosos do Brasil numa vítima injustiçada. Cadê o malvadão que ia acabar com o Bolsa Família, esquecer o Nordeste e abandonar os mais pobres? Cadê o Mais autoritarismo, narrativas o jogadas fascismo na lata e a do lixo. perseguição às minorias? Exato. Cadê o miliciano corrupto? O tempo passa e essas acusações permanecem sem provas. E os fatos têm desmentido as narrativas. Gradualmente, a população vai detectar esse padrão. Portanto, respondendo à pergunta do debate, Bolsonaro acertou o rumo do governo? Eu, pessoalmente, não sei. Ainda é muito cedo para falar isso. Mas a oposição está fazendo um excelente trabalho. Mesmo sendo cedo para dizer, uma coisa é fato. Está errando muito menos do que se tivesse um Fernando Haddad assumido a presidência, tá? Isso eu não tenho a menor dúvida. Por ele e para ele. Bom, pessoal, é isso. Eu achei
perfeito o comentário, a análise do Coppola, impecável. Assinem embaixo, deixem as suas opiniões, se vocês concordam ou não, enfim. Compartilhem o vídeo, me sigam nas redes sociais e até o próximo vídeo, pessoal.